A paz do Senhor, meninas, unidas na fé. Estamos em mais uma semana. Essa semana nós lemos sobre oração e nós lemos sobre por que orar, oração em jejum, o poder da oração, oração pelos outros. E nessa semana, no nosso devocional, nós sempre colocamos dúvida, né? E até então ainda não tinha aparecido nenhuma dúvida, não que eu lembre. E se por acaso aparecer, vocês me lembrem que eu gravo um vídeo explicando exatamente a dúvida de vocês. E a dúvida era, em Mateus 6, que foi um dos dias de nossa leitura, para quem Mateus estava escrevendo, né? Nós temos que entender também sobre que os evangelhos, eles falam praticamente as mesmas coisas, né? Algumas histórias se repetem, mas o ponto de vista e a intenção de quem estava escrevendo é diferente. Então, é interessante a gente entender para quem isso estava sendo escrito, tá certo? Então, vamos lá. Mateus 6, que diz assim. Deixa eu ver aqui o versículo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Temos que entender que esse versículo, ele faz parte do Sermão do Monte, né? Onde o Jesus estava explicando sobre os princípios do reino de Deus. E ele, nesse versículo 6, ele fala sobre algumas práticas. No capítulo 6, ele fala sobre algumas práticas judaicas, que era de dar esmolas, de orar e de jejuar. Nesse versículo 6, ele acaba focando na hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, que eles tinham o hábito de fazer isso tudo publicamente, porque eles eram os espirituais, eles eram os mestres da lei, então eles queriam mostrar e demonstrar que eles eram essas pessoas, então todas as vezes eles faziam isso publicamente. E acabava sendo pessoas hipócritas, porque aquilo era apenas para mostrar, e eles não estavam fazendo a oração realmente com sinceridade. Então, quando Mateus fala isso, ele fala para os judeus, os fariseus, os mestres da lei. Então, isso era uma palavra direcionada para eles. E o que é que temos que aprender com esse ensinamento de Jesus, né? Porque todas as suas palavras, por mais que uma pessoa escreveu, mas ela escreveu olhando Jesus, né? Observando Jesus. E Jesus estava fazendo algo. Então, o que é que Jesus naquele momento estava querendo ensinar para o povo, né? Que a oração verdadeira, ela é íntima, ela é sincera, ela é direcionada a Deus. Ela não é uma oração para exibição, uma oração para medir parâmetros, quem é mais ou quem é menos. A oração verdadeira, ela é íntima, sincera e direcionada apenas a Deus. Quando se fala de quarto, né, que ele entra no quarto, né, fecha a porta, ele fala do lugar de privacidade. É o local onde eu vou buscar ter essa comunhão com Deus, né? Longe de olhos, longe de plateias, longe de um público, né? Então a oração, ela é sincera, ela está ali no lugar de privacidade, onde a gente vai buscar apenas para a comunhão com Deus, né? Estamos ali só querendo a comunhão, a aproximação com Deus. É interessante também entender que essas pessoas para quem Jesus estava falando eram pessoas que viviam ali na Galileia, pessoas religiosas e pessoas que elas também eram
oprimidas pelo sistema, pelos fariseus, pelos religiosos daquela época, né? Eles viviam nas sinagogas, nas praças e nisso eles viviam por aparência, né? Então, assim, isso é o que Mateus 6:6 quer nos falar, né? Falou para os judeus que conheciam as leis, que conheciam as práticas religiosas, mas eram oprimidos pelos seus líderes religiosos, por quem vivia, por quem vivia ali próximo, né? E o destino era para os judeus, ou os judeus convertidos, ou os que eram interessados na fé cristã, e para mostrar sobre Jesus, sobre o verdadeiro Messias, que não precisava daquela opressão, né? Daquela aparência. No quarto, em casa, você consegue fazer isso. Eu vou deixar aqui também um quadro comparativo sobre os evangelhos, que é interessante vocês estudarem sobre isso. Então, assim, é um quadro comparativo. Para quem Mateus escreveu? Para quem Marcos estava escrevendo? Para quem Lucas? Para quem João? Entendeu? Então, é um quadro comparativo, onde vai ter a comparação dos 4 evangelhos e para quem eles estavam sendo endereçados, tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando. Não deixe de ler a Bíblia todos os dias. Envie as dúvidas, tá certo? Envie as suas dúvidas que eu vou amar estudar. Se eu não responder na hora, eu vou estudar. Por mais que eu saiba aquela resposta, mas eu vou tentar sempre guardar para gravar um vídeo para vocês. E quando eu não souber, minha gente, eu não tenho um problema em dizer, minha gente, eu vou estudar sobre isso, que isso é uma curiosidade muito boa. Então, que usem também essa curiosidade, essa vontade de estudar, de saber mais sobre a Bíblia e aprender um pouco mais sobre Deus, né? Então, se organizem. Organize o seu caderno de devocional ou a sua folha, suas anotações, não sei. Coloque a sua leitura em dia. E amanhã iniciaremos mais uma semana de devocional temático, onde durante uma semana inteira vamos ler versículos relacionados. Então, pesquisem sobre o livro. Pesquisem, pode colocar, minha gente, no chat GPT, coloque lá, contexto de Mateus 6:6, contexto do livro de Mateus, contexto disso e daquilo. Então, pesquisem, usem a inteligência artificial para vocês aprenderem mais de Deus. Procure aprofundar mais os seus conhecimentos, né? E peça que Deus abra seus olhos, abra sua mente. Quem sabe, né? Temos aí alguns chamados escondidos e através dessa leitura, desse estudo, desse interesse, desse aprofundamento na palavra de Deus, a gente descobre mais pregadoras do Evangelho, né? Beijo, espero que vocês tenham gostado.